Oi, eu sou a Fabi e esse é o primeiro vídeo do nosso canal Tchuguedinhos no Canadá. Sejam todos bem-vindos. Aproveita, se inscreve e deixa o seu like pra gente poder fazer mais vídeos. Esse vídeo foi muito pedido e é pra falar sobre o meu relato de parto aqui no Canadá. Então, para quem não nos conhece ou não sabe, nós temos 4 filhos. Na verdade, meu marido tem a primeira filha do primeiro casamento dele, e juntos nós temos mais 3. Então, eu gerei 3 bebês. Um nasceu no Brasil e os outros 2 nasceram aqui no Canadá. E o que muita gente me pergunta é como foi ter neném no Canadá. Então eu vou responder essa pergunta. Mas antes, eu vou falar um pouco, muito brevemente, do meu primeiro parto no Brasil, para fazer só um comparativo. Então, o Eduardo tem 16 anos, então faz 16 anos que eu tive meu primeiro bebê. Nasceu em São Paulo, num hospital, numa maternidade de São Paulo. Ele nasceu no tempo certo, já estava de praticamente 39 semanas e nasceu de parto normal. Então fui pro hospital à noite, estava dormindo, cochilando no sofá, eram umas 9 horas da noite, mais ou menos eu senti sabe aquela sensação de elástico de dinheiro arrebentando? Eu senti isso na barriga, como se fosse um estalo. E aí, quando eu fui ao banheiro, eu percebi que o tampão tinha saído e logo em seguida eu comecei a sentir as contrações e fui pro hospital. Cheguei no hospital, já tava com 3 dedos de dilatação. A médica falou pra eu caminhar, a minha bolsa não tinha estourado ainda. Falou pra eu ficar caminhando, então eu caminhei um pouco. Já comecei a sentir as contrações cada vez mais próximas, uma das outras. E já subi pra sala. Quando cheguei lá, estouraram a minha bolsa e eu fui tomar um banho. Porque eu já tava com 7 dedos de dilatação. Então, para chegar nos 10, eles pediram para eu tomar um banho para acelerar o processo. Eu comecei a sentir uma vontade, como se fosse para fazer cocô. E eu falei com a enfermeira, eu falei, nossa, eu tô com vontade de fazer cocô. E ela falou, não senta, porque, na verdade, é o seu bebê pressionando. Então, ele já tá certinho para vir. Aí a gente foi. Na hora de... Tomei a epidural. Tudo certinho, foi tudo tranquilíssimo. Minha médica era uma fofa, uma querida. Fez carinho na minha barriga, até porque ele tava meio torto, então ela foi fazendo carinho para ele ficar na posição correta na hora de fazer a força. E eu lembro de ter sentido porque ela falou assim, faz força agora. E eu lembro de, sabe assim, quase meio que gritar, não gritar, mas fazer uma força e fazer um barulho, né? E uma das enfermeiras fez, não grita. E eu, assim, na hora, eu fiquei tão, assim, me senti estranha, me senti, assim, tipo, nossa, o que eu tô fazendo de errado? E ela falou assim, você não tá sentindo dor, você não precisa gritar. Me chamou a atenção, sabe? Eu fiquei totalmente constrangida, foi horrível. Mas, ok, deu tudo certo, depois eu fiz força, minha médica veio com todo o amor e carinho, conversou comigo. Eu fiz, sei lá, 3 forças e o Eduardo nasceu. Foi muito bom, foi muito rápido. Naquela época fazia um epísio, então eu tomei um piquezinho, e foram acho que 3 pontos antes dele nascer, então teve o corte e ele saiu. Aí agora vamos falar um pouco do relato de parto número 2, mas o primeiro no Canadá. Então em 2023 eu engravidei do Noah. Hoje o Noah tem 18 meses, então faz 1 ano e meio que eu tive o Noah. O Noah nasceu de 39 semanas e 3 dias. Nós temos médico de família aqui, e na verdade nós só conseguimos médico de família. Nós moramos em Kingston, Ontário. Estamos a praticamente 2 horas e meia de Toronto, só para vocês se localizarem. É uma cidade de aproximadamente 140 mil habitantes. Mas aqui nós sofremos de falta de médico de família, family doctor. Então, assim, até o momento que eu engravidei do Noah, a gente não tinha. A gente vai numa... O que acontece? Você precisa de uma coisa que não é emergência de hospital, você vai numa clínica, você chega lá e você é atendido pelo médico que estiver disponível. Então, dependendo do caso, eles te atendem, te passam uma prescrição médica ou algum exame, alguma coisa, e você é atendido.
Lógico, se é uma questão de emergência de hospital, você vai para o hospital e você tem o seu atendimento hospitalar, como no Brasil. Quando eu engravidei do Noah, eles fazem um encaminhamento para um family doctor. E, graças a Deus, eu tive o atendimento de uma family doctor que também era obstetra, porque nem todos são. Muitas vezes, quando você pega um family doctor que não é obstetra, você tem um atendimento com ele, mas na hora de ter neném, você vai para o hospital e você tem o seu parto com o médico plantonista, o que tá tudo bem também. Só que a minha, ela era obstetra e tinha esse foco em gestantes, o que foi ótimo pra mim. Inclusive, o que foi ótimo? Pelo fato de eu ter tido neném, ela acabou se tornando a nossa médica família permanente. Nem todos fazem isso também, tá? Só um adendo. Então, a minha, por conta do Noah, eu consegui. Então, hoje ela é nossa family doctor de todos da família. Ela também foi ela que conseguiu encaixar todo mundo, eu, meu marido e os meus filhos. Então, voltando à questão do meu parto do Noah, eu já tava quando eu tava com aproximadamente 37 semanas, ela perguntou pra mim se eu ia querer fazer um procedimento que chama sweep, que é fazer uma varredura e, pelo que eu pesquisei, em português acho que é uma quebra de membrana. O que acontece? Ela encaixa o dedo e verifica quantos dedos de dilatação você tem. Ao verificar, então, se eu já estiver em, sei lá, com 3 dedos de dilatação, acho que a partir de 3 ela já faz esse procedimento. Então, ela colocaria e ela faz essa quebra de membrana. Ela consegue sentir a cabeça da criança e tudo. Então, o que aconteceu? Quando eu tava com 37 semanas, ela perguntou, você vai querer fazer esse procedimento? Eu acredito que você vai ter parto normal, até por conta do seu histórico, mas às vezes acontece de não acontecer. Mas é bem provável que seja. Eu falei, eu acho que eu vou querer fazer sim, até se for ajudar. Por quê? Existem alguns passos, pelo menos aqui, tá, gente? Eu não sei no Brasil, não estou inteirada, não estava sabendo de nada até engravidar aqui. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, se você quiser, você pode fazer esse procedimento e isso também estimula o trabalho de parto. Só que minha mãe ainda não estava aqui, então eu falei, eu não quero fazer agora, eu só quero fazer a partir de 38 ou 39 semanas, que é quando tá bem ok do neném nascer. Então eu queria esperar o tempo dele, eu não queria simplesmente fazer porque eu queria fazer. Aí esperamos a minha mãe chegar, e a minha mãe chegou, eu já tava com 38 semanas e uma semana depois seria a 39ª semana. Então eu esperei até a 39ª semana. O Noah, de manhã, era uma quinta-feira, eu fui fazer a minha consulta semanal. Por eu já estar com mais de 40 anos, ela pediu, a recomendação médica era que não passasse de 40 semanas, ela falou. Por opção médica, era melhor que a gente não passasse de 40 semanas. Então, o que acontece? O meu due date, a minha data final para o nascimento do Noah era dia 16 de outubro, que seria uma segunda-feira. Mas eu queria esperar para ele vir no momento dele, porém eu só estava com receio de ter que tomar alguns passos com relação à indução de parto. Eu ouvi dizer de uma amiga minha nos Estados Unidos que ela induziu o parto. E eles induziram com um medicamento que acelera o coração da criança, os batimentos do bebê e, na verdade, é mentira. Parece que para o coração, alguma coisa assim, pode afetar o coração da criança. Óbvio que tudo isso é monitorado, mas existe um sofrimento fetal. E aquilo me ficou na cabeça, eu fiquei assim, porque eu não queria passar por isso. Eu não queria, na verdade, que meu filho passasse por isso. Quando ela comentou sobre a indução, porque a gente tinha um deadline até o dia 16 de outubro, na quinta seria dia 12 de outubro. Eu falei, então vamos fazer o sweep, que é essa quebra de membrana, e sentir como é que vai ser. Porque os passos para uma cesárea, antes dela chegar na cesariana aqui, se você não tem recomendação, seria um deles tem vários passos lá, e um deles é o medicamento.
E eu tava um pouco ansiosa para que isso não acontecesse. Eu não tenho problema nenhum em fazer cesariana. Eu queria parto normal, mas eu não teria problema nenhum em fazer cesariana. Mas eu acho que ela não pularia as etapas, entendeu? Então eu tava um pouco receosa por conta disso. Então na quinta-feira de manhã eu fui no consultório médico. Passei com uma outra médica, que minha médica não estava disponível. E ela fez essa varredura. Dói muito. Você sente assim uma dor muito estranha, assim, Tanto é que eu agarrei a mão da médica, né? Apertei, parecia que eu tava tendo um neném na hora. E ela faz 2 vezes, só que ela faz e ela fala, respira fundo e faz. E ela falou que ela sentiu bem o cucuruco do Noah. Então ele já tava bem, desceu, já tava bem baixo. E ela, quando fez, depois ela vai fazer de novo, aí ela fala, respira fundo, vou de novo, posso ir? Pode. Aí faz de novo. Não sangrou nem nada, foi super tranquilo Assim, depois que ela termina, não sente dor nenhuma, só dói na hora mesmo dela fazendo o procedimento. E aí eu falei, ok, tipo, e agora? Aí ela falou assim, eu não duvido que você tenha um neném ainda hoje, porque eu acho que ele tá bem baixo e a quebra de membrana, eu acho que vai estimular o seu trabalho de parto. Vim pra casa. E eu comecei a sentir aquelas contrações que pareciam contrações de treinamento ainda. Que eram, talvez, Braxton Hicks ou algo do tipo. Porque eu sentia a contração, mas eu não sentia a dor. Mas eu sentia a barriga enrijecer com uma certa frequência. Aí, o Thiago tava trabalhando de manhã, chegou por volta das 3 da tarde. A gente foi dar uma volta no bairro pra estimular. Era outubro, então estávamos no outono aqui, então estava um dia bem gostoso para fazer caminhada. E aí depois que eu voltei para casa, eu já comecei a sentir um pouquinho mais de contrações. Tivemos pausa para neném. E então, quando foi por volta de 5 da tarde, eu já comecei a sentir com bastante frequência as contrações. E aí comecei a sentir uma leve dor que mudou totalmente o que eu tava sentindo. Então eu falei, agora eu acho que são realmente as contrações. E aí eu comecei a marcar. Então eu abri um aplicativo e comecei a marcar quanto tempo durava e qual era o tempo de intervalo. Quando foi bater 1 hora que eu tava, quase 1 hora que eu tava sentindo, a gente olhou um pro outro e falou, bora pro hospital. Por quê? Qual que era o meu medo? Aqui, eles mandam você de volta. Se você chegar lá e você não tá com um tempo certo de contração, lógico, são casos, cada caso é um caso. E eu, no meu caso, era o segundo neném. Então, as chances também dela me atender eram altas, porque era o segundo filho. E geralmente o segundo filho vem mais rápido, pelo menos essa é a teoria que ela tinha. E como o Eduardo veio rápido, então, muito provavelmente, o Noah também viria bem rápido. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 5 dedos de dilatação e eu já estava com bastante cólica de contração. Eles monitoram o coração do bebê e as contrações juntos. Então, tem um acompanhamento muito bacana. As enfermeiras são umas queridas, são super fofas mesmo. Eu vou colocar aqui uns trechinhos da gente lá no hospital. Say hi. Minha cama da Fabi. Esse é o nosso quarto. Aqui é onde Baby Noah vai ficar. Um monte de tralha. E estamos até com uma... Não dá pra ver, mas estamos de frente para o lago. Ó. Conseguimos uma suíte presidencial. Força, amor. Por um instante, minha médica falou assim, vamos ver como é que você realmente tá, senão eu vou te mandar pra casa. Eu olhei e falei assim, daqui eu não saio. Eu já tava com 5 dedos de dilatação e eu já tinha certeza que o Noah tava vindo. E aí também como eu fiz o procedimento de manhã e à tarde já tava daquele jeito, era certo que ele viria. Falei, bom, da recepção eu não saio. Então pensei assim, tá bom, você vai mandar pra casa, eu vou ficar lá embaixo esperando, porque eu tinha realmente medo de entrar no carro e entrar em trabalho de parto efetivo. Mas aí, as contrações... Só que o problema é que eu tava muito plena. Eu tava sentindo dor, mas eu não tava, fazendo escândalo, eu não tava reclamando, então tava vindo e eu tava me concentrando. E o Thiago começou a falar, você está
com mais contrações, você tá com mais dor. Dá pra sentir, dá pra perceber pela sua cara. E aí eu falei, tô. E aí a enfermeira virou e falou assim, não, vamos pro quarto. Liberou um quarto, vamos pro quarto. Porque aí o parto acontece já no quarto, tudo certinho. Aí eu falei assim, não, aí ela falou assim, você vai tomar epidural? Eu falei, com certeza, porque eu já estava com muita dor. Quando eu entrei no quarto, ela falou assim, olha, a equipe de epidural tá com uma outra paciente, então vai ter que esperar um pouco. Você quer chama laughing gas, é o gás do riso, que na verdade não é uma anestesia, é só para relaxar o seu corpo, para que você passe por isso de forma mais tranquila. Falei, eu quero qualquer coisa, porque eu tava sentindo com muita frequência. Tem até um trechinho aí agora, vocês vão ver. Gásinho milagroso. Gostou? Eu colocava aquele gás e ela falou assim, ó, quando você sentir a contração, você coloca o gás no rosto e você respira fundo que você vai relaxar. Tanto é que quando eu respirava, já dava um segundo, eu dava uma leve desmaiada e a coisa de 2 segundos eu já voltava, era muito rápido, só que realmente eu me sentia como se estivesse desmaiando. E voltava até meio grog, acho que por isso que chama gás do riso, então eu voltava meio rindo. Só que chegou uma hora que eu já não tava mais rindo, não tirava mais o gás e eu já tava assim com muita dor, já tava voltando chorando já. E aí, o que houve foi, eu tava com o gás, já meio que grog assim, e de repente eu ouvi alguém falando comigo, e aí eu abri o olho, eu ainda tava meio grog. Na verdade, o que acontece? No hospital que a gente tem filho aqui, é um hospital universitário, então sempre vai ter acompanhado um residente e um médico-chefe. Então tinha a residente e a médica-chefe da anestesia, da epidural. Quando chegou, ela foi super truculenta comigo. Então chegou essa residente falando, oi, eu sou a fulana de tal, sou residente de tal, blá, 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 blá. Eu preciso que você saiba todos os riscos que você tá correndo e que você diga que você aceita ou não. Então assim, eu acordei assustada, abri o olho assim assustada e tinha essa pessoa na minha frente, assim. Eu olhei pro Thiago, eu tava assim, eu falei, sim, eu tava morrendo de dor, eu falei, eu tô com muita dor, faz o que você tem que fazer e sim, eu aceito e sim, eu quero. Ela, então vira de lado, então eu virei de lado da cama e a enfermeira ficou me segurando o tempo todo, super carinhosa, segurando meu ombro, por quê? Eu tava com muita dor e ela falou, conforme você vai sentindo a dor, você pode continuar colocando o gás no seu rosto, só que me avisa, até porque como ela vai estar com a agulha nas suas costas, eu vou estar te segurando. Eu falei, tá bom. Só que comecei a sentir muita dor. E quando eu colocava, eu já tava quase não tirando mais, né? Eu sentia a agulhinha, mas assim, não doeu, não era nada, é como se fosse uma picadinha mesmo. E enquanto isso, ela vai narrando tudo o que ela tá fazendo. Por quê? Porque ela é residente, ela tem que falar pra médica o que ela tá fazendo. E eu só ouvindo ela devagarzinho, agora estou colocando isso, estou colocando aquilo, agulha, não sei o quê, nananana. E eu tava desesperada já de dor. E aí eu olho pra cima e falo pra enfermeira assim, quanto tempo isso vai demorar? Porque eu estou com muita dor. Ela vira e fala assim, eu já tô colocando. Aí eu ouço a médica falando assim, não é a minha médica, tá? É uma médica do hospital, mas é a médica que faz a epidural. Ela vira e fala assim, já tá terminando, mas eu preciso saber se você não pode estar sentindo nada. E eu comecei a sentir a minha perna esquerda formigar. Eu falei, eu tô sentindo só a minha perna esquerda formigando. Aí a residente vira e fala assim, então coloquei no lugar errado. Na hora eu olho pra enfermeira e falo assim, eu não tô mais aguentando. Aí ela vira e fala assim, eu vou ter que tirar e colocar de novo. Eu falei, eu não acredito. Nisso, veio uma dor horrível da contração. Eu coloco o gás no rosto e dou um gritão, assim. Eu grito, tipo, muito alto. O Thiago falou que foi grito de novela da Globo, assim. E eu devo ter acordado o hospital inteiro. Foi quando ele viu que realmente, assim, ele falou, não é mais você já saiu do corpo. E aí eu olho pro lado, eu consigo ver o Thiago só com a mão levantada já, em oração por mim, porque ele
Falou, eu não posso fazer mais nada por você e eu tô aqui, eu vou orar. Aí eu olho pra enfermeira e começo a gritar. Eu só falo assim, Jesus, 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 Jesus. Porque eu não sabia mais o que fazer, nem o que falar. Eu tava com muita dor, eu tava com medo. Por quê? Ela foi tão truculenta comigo e tive que, tipo assim, eu tava com medo do meu corpo reagir de tanta dor sozinho, porque eu já não conseguia mais controlar. E ela com a agulha nas minhas costas. Só que, de repente, eu começo a sentir meu corpo tombar e a minha perna abrir sozinha. Então o Noah começou a descer. E aí eu gritei. Eu falei, o bebê está vindo, the baby's coming, the baby's coming. Eu comecei a gritar. Aí ela vira e fala, aí a enfermeira toma ação e fala assim, tira essa agulha agora das costas dela e eu preciso chamar a emergência. Aí ela pega o telefone e grita, emergência agora, ela tá tendo um neném. Quando eu pisco, foi coisa de muitos segundos, poucos segundos, aliás, bem rápido, assim, ó, uma equipe médica de emergência, 2 médicas maravilhosas também, uma residente e uma médica, só que essa é outro esquema. Quando eu vi, eu já tava deitado, o Thiago já estava aqui do meu lado, segurando a minha mão, uma levantando a minha perna, a outra levantando a outra, e dizendo, eu sou a residente e tal, blá, 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 eu vim aqui pra te ajudar, e a gente vai ter um neném, e vai tá tudo certo, e eu já... Claro, e eu gritando de dor, uma pressão horrível de dor. Aí eu dou um berro e sinto uma explosão. A bolsa estourou, porque a bolsa não tinha estourado. Então eu acho também a pressão que eu tava sentindo maior era também da bolsa, eu acredito, né? Não sei, mas era o que eu tava sentindo. Aí a médica grita, a bolsa estourou, o neném tá vindo. Ela, mas eu já tô vendo a cabeça dele. E aí ela faz força quando vier a contração. E eu gritando, eu tava com muita dor. O Thiago não sabia o que fazer, ele... Eu tenho que traduzir, porque eu comecei a gritar em português, e comecei a falar, eu tô com dor, tá doendo muito. E ele, calma, amor. E aí eu faço a força porque eu sinto a contração. E eu sinto a cabeça dele saindo. Aí ela, calma, a cabeça saiu, agora falta o corpo. A próxima contração, ele vai sair. Aí vem, tum, a hora que sai, aí tira a dor com a mão. E tudo é muito rápido. E aí aí sai a placenta e tudo. Nesse caso, óbvio, não teve a epísio. Houve um rasgo, um pequeno rasgo, foi muito pouco. Tanto é que ela fala, eu vou te dar uma anestesia pra costurar. Eu já não sinto mais nada. Se ela costurasse, acho que sem anestesia, nem sei se eu ia sentir. Mas eu sinto o geladinho da anestesia e ela costura. E de repente eu olho e chega a minha médica. E ela falou, uau, você tem bebês muito rápido. Eu falei, mas eu te avisei. E aí ela falou, nossa, mas não fez 10 minutos que me chamaram. E eu vim correndo pro seu parto. Então assim, foi muito, muito rápido. Ele nasceu 10h30 da noite, mais ou menos, e já veio já pro meu peito e foi maravilhoso. Essa foi a nossa primeira experiência aqui. As enfermeiras eram um amor, assim, um doce, Deus sempre cuidando da gente em todos os passos da gente aqui. Então, basicamente foi essa a nossa experiência com o Noah. E aí, quando o Noah estava com praticamente 5 meses, eu engravidei da Bianca, por acaso. Não estava no nosso planejamento, mas a Bianca veio, essa doce bebê maravilhosa, veio pra nossa vida. E aí, o parto da Bianca. Eu já achei que a Bianca ia vir como Noah, mas eu também tava, ao mesmo tempo, eu tava um pouco ansiosa e um pouco com medo de sentir, assim, dor, como eu senti da do Noah, e eu tava um pouco de receio. Só que o que acontece? A minha gestação com a Bianca já foi um pouquinho diferente. Por quê? Como meu corpo não tinha se recuperado totalmente, eu não tenho mais 25 anos, então eu engravidei da Bianca logo em seguida. Foi mais difícil a minha gravidez com a da Bianca. A do Noah, eu tava assim, até o último minuto eu tava saltitante, andando, trabalhando super bem. Da Bianca, eu senti bastante dor durante a gestação, o corpo tava mais devagar, vontade de voltar pra casa todos os dias, ficar deitada, não tinha vontade de fazer nada. Não sei, também tem questão do hormônio, acho que feminino e masculino, mas não era só isso, era uma questão física mesmo. Mas foi chegando, quando passou 36 semanas, que dá aquele alívio, que fala assim, uau, cheguei nas 36 semanas. Eu já tava mais ansiosa pra tê-la do que o Noah, porque eu tava com mais receio, né? Então, quando bateu 38, eu falei, vamos fazer o sweep de novo, fazer a quebra de membrana. Então, esperamos até a 39ª semana, fizemos o sweep. Ela não veio no mesmo dia. E eu tava, acho que, também bastante ansiosa, achando que ela ia vir no final de novembro. E os dias foram passando, e nada da Bianca dar sinal. Eu tava com 2 dedos de dilatação, não tava tanto. Aí o tampão saiu, acho que era uma terça-feira. Foi depois, não foi na hora.
O da Bianca acho que foi 2 dias depois, não lembro agora. Mas saiu, o tampão dela saiu acho que uns 3 dias depois que eu fiz o procedimento de quebra de membrana. E aí eu falei, ai, será que agora vai? Não veio. E aí, Bianquinha resolveu vir de sábado pra domingo, na madrugada, que foi dia 1º de dezembro. Então, na madrugada, ela deu sinal às 3 da manhã, comecei a sentir umas contrações diferentes. Eu já tava sentindo as contrações de treinamento há muito tempo. Acho que desde 36 a 37 semanas eu já tinha começado a sentir. Então eu já tava tensa já desde então, porque eu sentia muita contração mesmo. E eu achava que a qualquer momento ela podia vir. Mas não. E aí quando eu senti a contração de verdade, eu falei, opa, realmente agora é de verdade. Então foi umas 3 da manhã, já falei com o Thiago e a gente, quando foi umas 5 da manhã, a gente foi pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, eu já tinha ligado pra minha médica avisando, porque ela falou, assim que você for pro hospital, você me liga. Quando eu liguei, adivinha, minha médica estava em Toronto, então de novo ela não ia fazer o meu parto. E tava tudo bem, porque como eu tive uma equipe maravilhosa de plantonista que fez o parto do Noah, eu tava tranquila com relação a isso. Eu tava um pouco tensa, porque eu tava com medo de sentir tanta dor quanto a do Noah, que não desse tempo de eu tomar a epidural de novo. Mas com relação à equipe médica, eu tava super tranquila. Chegamos no hospital e no dia 1º de dezembro, por volta das 5h30 da manhã, e eu estava com 3 dedos de dilatação. Não tinha evoluído desde o dia que eu tinha feito o sweep. Tava muito, muito difícil. E eu tava com medo de ter que voltar pra casa de novo, igual a do Noah. Mas, ela falou assim, só que eu tava com muita dor. E ela falou assim, você quer tomar um Tilenol ou você quer tomar morfina? Eu falei, morfina. Aí ela me deu uma morfina e falou que a Bianca tava dormindo no útero. Então, ela falou que eu precisava tomar alguma coisa estimulante pra que ela se agitasse, porque eles precisavam medir os batimentos cardíacos dela. E aí me deram um suco de laranja, um bem concentrado. Eu acho que isso bateu no meu estômago, porque eu tava em jejum horrivelmente. E eu comecei a sentir uma dor de estômago horrível, 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 horrível. E comecei a reclamar de dor e tal. E tive que ficar lá quietinha, deitada, esperando passar. E aí veio de novo a enfermeira falar, olha, se você não evoluir de dilatação, a gente vai ter que te mandar pra casa, porque eu não posso te manter aqui. De novo foi ver 3 dedos, quase 4, eu sentia que ela tava tentando me ajudar, mas não tava evoluindo. Aí quando foi por volta das 9 da manhã, trocaram o plantão e veio uma enfermeira também maravilhosa, melhor ainda do que a outra. Uma querida, gente, não dá pra acreditar, assim, o tato no qual ela cuidou de mim, foi ser anjo de Deus mesmo. E ela tava querendo me ajudar. E eu expliquei pra ela a minha situação. E ela falou assim, olha, vamos esperar então até as 10. Se não evoluir, infelizmente eu vou ter que te mandar pra casa. E aí depois você volta e tá tudo bem, porque pode ser que você fique o dia inteiro ainda assim e tal. Eu falei, tá bom, você tem razão. Só que acho que a hora que ela saiu, acho que me bateu aquela ansiedade, eu não sei, o corpo reagiu. E aí a contração começou a vir mais frequente, mais certinha, que era a contração realmente que ajudaria a dilatação. E aí ela voltou depois de 1 hora e falou assim, uau, evoluímos. E quando foi ver, realmente eu já estava com quase 5 de dilatação. E aí fomos pro quarto. Chegando no quarto, de novo eles me deram o laughing gas, o gás do riso. Ajudou, deu uma relaxada, mas logo em seguida veio a equipe de epidural. Também, só que eles eram uma outra equipe maravilhosa. O cara era super fofo, super querido, ajudou a gente. E aí ela virou, tanto é que a enfermeira virou pro Thiago e falou assim, Thiago, agora você é atrás de mim. Prefiro você atrás de mim do que caído, porque se você vir o tamanho da agulha, você vai se assustar. E porque sai sangue também, né? Então, ele ficou atrás dela. Ela também ficou o tempo todo me abraçando, fazendo carinho no meu ombro. Foi maravilhoso o atendimento dela, o tratamento dela comigo. E ela falava, quando você sentir a contração, você me avisa, porque ele vai parar, porque ele tá mexendo nas suas costas com uma agulha muito grande. Então, né, vamos cuidar disso aqui. Então, assim, ela ficou comigo o tempo todo, me abraçando, fazendo carinho, parecia parte da minha família. Ele me deu o epidural, eu senti uma dor muito forte na costela do lado esquerdo, não sei o que é, nem ela sabia, mas ela foi, pegou um gelo, colocou nas minhas costas, fez massagem, passou a dor, e aí chegou a médica, que era a plantonista, uma querida também, baixinha, pequenininha. Chega ela, estamos prontos, vamos começar, darará, você tá bem? Eu tava bem.
me posicionou, a gente tava super tranquila, super calma, a gente até conseguiu filmar e ela já tinha me posicionado com as minhas pernas, perguntou se o Thiago tava bem, tava tudo certo. E aí, de praxe, sempre tem a UTI neonatal junto, né, a equipe, porque se acontece qualquer coisa, eles já levam o bebê. E aí, eu sei que ela pega o pagerzinho dela assim e fala, é UTI neonatal, a equipe pode entrar. Só que antes de entrar, eu vi isso na filmagem. Porque na hora eu não tinha me tocado disso. Ela me cobre, porque eu já tô preparada já pra ter neném. E aí ela me cobre. E eu na filmagem olhando pensei, por que ela tá me cobrindo se eu já vou ter neném? Aí, por quê? Na verdade, eles abrem a porta, então entra gente. Então ela tava me preservando. Porque eu tava posicionada perto da porta, né, assim... Perto não, mas direcionada pra porta. Então, quando entram essas meninas da UTI neonatal, elas se posicionam atrás da enfermagem, da enfermeira, e depois ela me descobre. Eu me senti tão bem cuidada, sabe? Deus cuidando de todos os detalhes para que realmente fosse um ambiente quentinho, né? Gostoso, pra gente se sentir apto pra viver esse momento com pessoas do bem. E aí a médica fala, pronto, eu já tô vendo a cabeça dela e tal. Então, assim, vem muito rápido, aí ela pode fazer força, a bolsa também estourou. Só que a bolsa estourou antes desse momento, porque eu tava deitada de lado. E aí, tava esperando a médica chegar. Eu já tava com a epidural. Tem um microfone que eles colocam na barriga o medidor de batimentos cardíacos fetais e de contração. Só que isso tem um microfone ali. E quando a gente ouve no monitor, a gente ouve assim, ó, uma explosão. E eu senti. E aí eu falei, a minha bolsa estourou. E aí a enfermeira fala, Aí o Thiago, que esse barulho foi da bolsa estourando? E eu falei, foi! E aí ela estourou mesmo. Então foi interessante essa parte. E aí voltando, eu já tô lá certinha, porque aí a bolsa já tinha estourado. E ela falou, eu já consigo ver a cabeça da Bianca. E aí ela, faz força, porque a contração tá vindo. Eu faço uma força, Bianca sai, faço uma segunda força, Bianca saiu inteira. E não rasgou, não teve corte. Não teve nada, não precisou fazer nada. Bianquinha chorou, veio pro meu colo, linda, perfeita, cabeça redondinha, tudo certo. A única coisa que foi é que, olha como Deus é maravilhoso. Na avaliação da bebê, ela percebeu que ela tinha a língua presa embaixo, né? Tinha que fazer o piquezinho. E essa médica plantonista que fez o meu parto, ela é especialista nisso. A minha médica, a minha family doctor, ela não saberia fazer. Ela não poderia fazer. Só que essa plantonista era. E aí ela fala assim, é melhor a gente já fazer o piquezinho nela, porque isso pode dificultar a amamentação e fala. Só que se também não fizer hoje, ela vai ter que fazer depois. E aí depois acaba ficando mais difícil, né? Pra ficar levando. E eu falei, se pode fazer agora, já faz. Na hora, ela já fez sem anestesia, sem nada. Levantou, cortou, já me deu, ela quase nem sangrou, nada. Bianca chorou, lógico, porque é um incômodo. Já colocou ela no meu peito e falou que o leite materno é o melhor cicatrizante que existe. Colocou e a Bianca já começou a mamar, já não chorava mais. Então, assim, a gente foi abraçado naquele momento por Deus, com todos os detalhes, com todo o carinho. Então, o parto da Bianca foi o mais tranquilo nesse sentido. Pude tomar anestesia, tive o cuidado de todo mundo, do hospital, foi maravilhoso, foi tudo muito bom. E nos 2 partos, eu fiquei só 24 horas no hospital, na verdade 24 horas não, deu 26, 27 horas, porque tem um exame que eles fazem no bebê com 24 horas de vida, e aí o exame sai, em 1 hora, então saímos de lá com 27 horas de hospitalização, e já tava de volta pra casa, que era o que a gente mais queria, era voltar pra casa. Então, graças a Deus, foi assim. Eu acho que eu lembrei de tudo. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Espero que tenham gostado. E se eu lembrar de alguma coisa, quem sabe eu compartilho mais futuramente. Mas obrigada por ouvir e participar desse relato de parto comigo. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para ler os comentários. Muito obrigada. Um beijo.